A paz de Cristo para todos, sejam bem-vindos à abertura de mais um trimestre da Escola Dominical e também recebam aqui as nossas boas-vindas ao ano 2024, que seja um ano de bênção, de vitória para a vida de todos vocês que nos acompanham semanalmente por aqui. Sou o professor Denis Pereira, presbítero da AD Belém, aqui em Campinas, São Paulo. E semanalmente temos nosso encontro para preparar as aulas da escola dominical nas classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso, inscreva-se no canal, ative as notificações, dê like no vídeo e deixe seu comentário, que é muito importante para nós. Aqui na descrição do vídeo tem alguns links, inclusive o meu link para você acessar o meu Instagram e conhecer o nosso ministério, as viagens que fazemos ministrando aí a palavra de Deus. Meu número de WhatsApp está aqui. Será um prazer receber um convite da sua igreja e atendê-los para juntos adorarmos a Deus e para ministrarmos uma palavra poderosa ao vosso coração. Também aqui na descrição do vídeo tem o primeiro link para o treinamento Transforme Suas Aulas. Você deseja que no ano 2024 você se torne um professor melhor, você dê aulas mais cativantes para os seus alunos, você quer melhorar a sua performance como professor da escola dominical? Clica no primeiro link e adquira já o treinamento Transforme Suas Aulas. Entre outras coisas, você aprenderá a preparar uma aula, planejar uma aula, aplicar uma aula, que é ajudar o aluno a colocar em prática o que aprende na sala de aula, e você aprenderá a dar uma aula muito mais dinâmica, porque na mesma sala de aula existem alunos que aprendem ouvindo, outros aprendem repetindo, outros aprendem anotando, outros aprendem discutindo o assunto da aula. E quando você proporciona um ambiente para que estas diversas formas de aprender aconteçam, você ajuda os alunos a interagir com a aula, participar da aula e absorver muito mais do conteúdo. Tudo isso muito mais no primeiro link da descrição. Adquira já o seu treinamento Transforme Suas Aulas. Na aula de hoje nós vamos tratar e abrir aqui o primeiro trimestre 2024 com a aula 1 na classe dos adolescentes, criados à imagem de Deus, criados à imagem de Deus. Perguntaram para mim lá no WhatsApp, tem um link aqui, tá? Temos 6 grupos de professores no WhatsApp, faça parte você também. Perguntaram assim: nossa, a revista dos adolescentes desse trimestre é a mesma de 2 anos atrás? Sim, tá? A EBD tem um currículo que, desde lá o berçário até a revista de juvenis, a classe de juvenis, é um currículo rotativo. Por exemplo, na classe dos adolescentes, a cada 2 anos volta, tá? São 8 ciclos de 3 meses, são 8 trimestres e volta de novo, tá? Então nós estamos voltando ao primeiro ciclo, que vai falar sobre esse tema, a história da salvação. Muda a capa, muda alguma coisa aqui dentro, tá? E isso é importantíssimo, porque eu até falo assim, que se um dia eu dirigir uma igreja, eu vou usar as revistas de pré-adolescentes, de adolescentes e de juvenis, para dar o ensino no culto de ensino. Por quê? Porque esta repetição, ela trata de assuntos fundamentais para a nossa fé, bases da nossa fé, doutrinas da nossa fé, tá certo? É um curso teológico, tá? Dentro da escola dominical, tá bom? Então vale muito a pena aí participar. Tem professores que reclamam: ah, mas de novo vou dar essa aula. Eu acho fantástico, porque nenhuma aula é como a outra e sempre tem algo para a gente aprender mais, tá? Bom, Gênesis 1:27. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. Você sabe que só esta afirmação da palavra de Deus já provoca aqui na rede social problemas, né? Hoje em dia a gente não pode dizer isso, mas o fato é, foi isso que Deus criou, tá? Isso incomoda muita gente, mas esta é a verdade. Tópico 1 vai falar sobre a criação da vida humana. Façamos o ser humano. Deus já havia criado todas as coisas para recepcionar o seu maior e mais esperado projeto, o homem e a mulher. Então, em Gênesis 1, nós temos Deus criando todas as coisas, dando forma, organizando as coisas. Agora, ele vai fazer aqui algo diferente ao criar o homem, tá? Ao criar o homem, aparece aqui a Trindade pela primeira vez. Quando o texto diz façamos o homem,
não é? Ou os seres humanos. E assim ele nos formou. A origem da vida para muitos é tida como um mistério, mas nós sabemos que ela começou através da ação poderosa do nosso Deus. Tá? Então a vida humana, o início da vida humana, só é um mistério para quem não crê que Deus criou todas as coisas, para quem não crê em Deus, certo? Então para nós que cremos, a vida humana não tem segredo nenhum, mistério nenhum. Deus nos criou, nós somos criados por Deus, nós somos obra das mãos de Deus, tá? A primeira compreensão que você deve ter é que a semelhança de Deus impressa no homem não é uma característica física, não é ou seja, os elementos presentes na existência da humanidade que aludem à imagem de Deus não são, elas são espirituais, psíquicas e morais. O que isso quer dizer? Lá no início, antes do pecado, o ser humano era plenamente santo e justo, como um reflexo no espelho do seu Criador. Após a queda do homem em pecado, essas características foram desfiguradas e só podem ser restauradas agora por meio de Cristo. Mas mesmo com a queda, tem características que permaneceram em nós. Por exemplo, a capacidade de adorar, orar e estar em comunhão com Deus, ou seja, interagir com o Criador, tá? A consciência de existência, a racionalidade, a capacidade de pensar. Um animal não pensa. Hoje tem muita gente tratando o animal como gente, dando emoções humanas para o animal. Não, o animal não tem esta habilidade, tá? O livre-arbítrio, que é a capacidade de fazer escolhas, como também de se arrepender e mudar de vida, e o senso moral, isto é, saber diferenciar entre o certo e o errado, tá? Então, existe toda uma luta hoje na sociedade para desconstruir a imagem de Deus. Exatamente um dos detalhes é esse, é que para a gente ter esta percepção do certo e do errado, é Deus que define isso, é a Bíblia que define isso, certo e errado, não é? Então, como que a gente descobre que matar é errado? Porque a Bíblia diz que matar é errado. Como é que a gente descobre que mentir é errado? Porque a Bíblia diz, tá? A ideia também de sermos criados à imagem e semelhança de Deus, vale a pena falar, não significa que nós somos semideuses, parecidos com Deus. Esses dias eu até fiz um vídeo em que eu falava sobre hoje em dia tem muitos louvores que eles tratam o homem como se não houvesse nenhuma diferença entre o homem e Deus. Que o relacionamento de Deus com o homem, ou do homem com Deus, é um relacionamento totalmente aberto, totalmente desprovido de qualquer formalidade. Não, Deus é Deus. Não somos semideuses, não somos iguais a Deus. E é preciso ter muito cuidado para, na tentativa de mostrar às pessoas que sim, Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele, mas não é de qualquer jeito, e Ele não se abaixa para o homem. Ele inclina os ouvidos a uma oração de um coração contrito e quebrantado. Mas Deus não se arrasta atrás de nós, Deus não está com saudade de nós. Isso é linguagem humana. Deus não tem saudade do ser humano. A ideia disso é como se Deus precisasse mostrar algo a mais para os homens do seu amor. E não, a maior declaração do amor de Deus aos homens é a cruz. Quem deve correr atrás de Deus é os homens. Quem deve buscar a Deus é o homem. Quem deve aproximar-se de Deus em primeiro lugar é o homem. É o homem. Por quê? Porque da parte de Deus ele já fez através de Jesus Cristo. Muito bem. O tópico 2, ele vai falar sobre a bênção e os propósitos de Deus. Você já se inscreveu no canal? Se ainda não se inscreveu, inscreva-se e ative as notificações, dá like aí no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós, tá bom? Muito importante para nós. Comenta aí. Bom, a bênção e os propósitos de Deus. Deus, após concluir toda a sua obra criadora, derramou bênção sobre os seres vivos, que estavam interligadas com seus propósitos para a humanidade. Tá? Então, por exemplo, a frutificação. Adão e Eva receberam a bênção da fertilidade.
eles poderiam e podemos até dizer que deveriam gerar filhos. É uma ordem, não é? Frutificai, multiplicai e enchei a terra. Tá? Então não apenas podiam, não apenas podemos, devemos. Não é? É importante destacar que essa bênção também foi liberada sobre animais e plantas. Não é? Então tudo foi criado com potencial para frutificar e serem abençoados para este fim. A multiplicação também é uma determinação de Deus. Ou seja, a bênção da frutificação não seria interrompida nas gerações seguintes para que eles tivessem muitos descendentes. Né? Então frutificar é quando eu gero frutos. Né? A multiplicação são os frutos gerados pelos frutos. Né? Então eu gero filhos e os filhos dos filhos. E o povoamento da terra. Tá? Então Deus disse, Deus abençoou: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Então nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e Ele deu a nós a oportunidade e a bênção de povoarmos a terra. Então nós somos bênção para esta geração, os filhos que geramos, os filhos dos nossos filhos. Nesta sociedade que vivemos hoje, até dentro da igreja, muitos jovens se questionam se devem ter filhos ou não por conta dos rumos que o mundo está tomando. Né? Mas nós não podemos nos esquecer que filhos são bênção de Deus, presente de Deus, herança do Senhor. E por último, ele vai falar aqui sobre a criação da família. E aqui vale a pena destacar que hoje fala-se muito sobre família, fala-se muito sobre desconstrução da família tradicional. Mas quem determina o que algo é, quem cria. Então quem diz o que é família e qual o formato de família é Deus que criou a família. Tá certo? Então, nós temos lá, Ele criou a família, com objetivos também. Proteção contra a solidão. Veja que Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Tá? Adão não estava incompleto. Vamos lá. Adão não estava incompleto sem Eva. Adão não estava feliz demais sozinho. E aí Eva chegou como um problema para tirar um pouco da felicidade de Adão. Como muitas piadinhas existem por aí. Adão também não era imperfeito, né? Esses dias eu escutei alguém dizer assim, quando Deus criou o homem, outra piadinha, Deus criou o homem com pressa, foi lá e fez de qualquer jeito. Agora a mulher não, né? A mulher, Deus estava descansado, e aí Deus colocou mais detalhes, Deus prestou mais atenção. Isso é uma piadinha bem de mau gosto, porque tudo que Deus cria é perfeito, ok? Então Deus criou o homem perfeito, a mulher perfeita, por isso que os dois se completam mesmo sendo diferentes, porque foram criados de forma perfeita. Esta ideia de diminuir o homem, menosprezar o homem desde a criação é exatamente o contexto social que a gente vive, onde o homem precisa a todo custo ser diminuído, ser menosprezado e ser enfraquecido, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, tá? Então, Deus não criou o ser humano para viver só, certo? E outra coisa, Deus, na eternidade, quando Ele diz, antes de fazer, Ele diz assim, façamos, Ele já está colocando ali a ideia de que não é algo no singular, de que não é apenas um ser, Ele vai criar ali algo extraordinário. Então, Eva não pode ter entrado na mente de Deus quando Ele olha e vê Adão sozinho, não. A ideia de primeiro criar Adão e depois Eva é exatamente para nos fazer entender que a mulher chega como ajudadora, adjutora, auxiliadora de um homem que já está cumprindo o seu papel e cumprindo a sua missão. Então Eva chega para assumir o seu papel. Ela não chega para completar Adão porque Adão estava incompleto. Não, ela chega para cumprir o seu papel de ajudadora, de auxiliadora. Papel esse que para a atual sociedade é pequeno demais, mas a Bíblia trata com
muita honra, com muita importância a função da mulher, tá certo? Ela era então uma companheira singular, né? É interessante entender o papel da mulher na criação. Ela não foi feita inferior ao homem, mas semelhante. Foi feita para ser uma ajudadora. Por quê? Para ajudar Adão a cumprir o papel da família no grande propósito divino, que era a formação da família. Então, Eva chega, a mulher chega no cenário ali para fazer parte de um projeto de Deus, que é o projeto da família, certo? Isso é muito bom a gente assim deixar bem claro. Aliás, hoje em dia, até na igreja, pouco se fala sobre o papel da mulher e principalmente do aspecto da submissão, né? Por quê? Porque na sociedade, para a sociedade que não reconhece a palavra de Deus como autoridade, claro, eles deturpam o que é submissão e para eles submissão jamais pode ser um termo aplicado à mulher. É por isso que em muito lugar, em muitos lares cristãos, ao invés de ter uma ajudadora, tem uma competidora. E quando a mulher compete com o marido, ao invés de edificar o lar, ela destrói. Por isso que nós precisamos olhar para a palavra de Deus e entender que tudo que ele cria é perfeito. Existe uma missão dada ao homem e a mulher é colocada ao lado para ajudá-lo a cumprir essa missão. A mulher é colocada numa posição de honra, numa posição valiosa, numa posição de muita valia, tá? E por isso nós vamos ter lá então a primeira família, não é? Nesse relato há um grande ensinamento. O fato de Eva ter sido criada a partir de Adão, constituindo os princípios essenciais do casamento, em que o homem deverá deixar pai e mãe se unir à sua mulher para que os dois se tornem uma só carne, né? Então perguntam muito hoje, né? Esses dias até gravei um vídeo. As meninas perguntam muito: eu posso chegar no rapaz? Né? As moças perguntam: eu posso propor um namoro ao rapaz? Biblicamente é um equívoco. Biblicamente está errado. Nós precisamos preparar os nossos filhos, os rapazes da igreja, para que eles tenham atitude, para que eles tenham postura, para que eles tenham firmeza, para que eles proponham o relacionamento a uma moça. Ah, mas eu conheço não sei quem, que a moça que pediu. É a exceção, não é a regra. A regra é o homem propõe, é o homem vai à frente, para que a esposa chegue para ajudar. Porque esse é o papel do homem. Quando o homem não exerce o seu papel de liderança, ele fica folgado, sossegado. E o homem não foi criado para isso. Ele foi criado para liderar. Ele foi criado para ir à frente. Foi criado para proteger. Foi criado para masculinidade abençoada que esse mundo tanto deturpa. Por isso que nós precisamos mostrar tudo isso baseado na palavra de Deus. Eu concluo aqui dizendo a vocês que pastoreiam adolescentes, que lideram adolescentes, precisamos ensinar os meninos desta geração a serem homens, saber o que quer, ter uma profissão, se prepararem para o futuro, se prepararem para o casamento, se vestirem como homem, agirem como homem, para que as meninas desejem se casar com estes rapazes e para que estes rapazes não tenham medo de propor um compromisso de casamento às moças da igreja. Às vezes a gente escuta assim, mas quem tem que educar não é a igreja, é os pais. No mundo que estamos vivendo hoje, a igreja vai precisar entrar de cabeça para ajudar os pais a educar os filhos, a orientar os filhos. E uma das áreas que eu percebo uma necessidade muito grande envolve a masculinidade, envolve a hombridade, homens de valor, homens de atitude, homens que sabem fazer escolhas aonde a mulher chega para ajudar, aonde a mulher chega para dar uma sugestão, para uma decisão que o homem já tem certeza como será e qual a melhor decisão a tomar. Tá certo? Então, dentro disso, nós entendemos a criação de Deus, criados perfeitos para a honra, glória e louvor do nome do Senhor. Ninguém foi criado ao léu, ninguém foi criado sem identidade, como o mundo vem ensinando. Nada disso. Nós somos criados perfeitos por Deus e para Deus. Amém?
Forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscrevam-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.